Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ecologia. Vou falando de fatores climáticos, agora a circulação atmosférica. Nas últimas aulas nós vimos quais são os fatores climáticos, os elementos do clima, vimos como as massas de ar funcionam, como a atmosfera funciona, como o oceano funciona. Agora a gente vai juntar tudo, ver como que tanto o oceano quanto a atmosfera influenciam na circulação global do ar, ok? Então, primeiramente, a gente deve lembrar que nós temos as regiões de baixa e alta pressão. Então, olhando essa figura, nós temos aqui o Equador. Lembramos, o Equador é a região que mais recebe radiação solar, ok? Então, é uma região muito energética. Consequentemente, tanto a superfície do solo quanto a superfície do oceano aquece muito. Esse aquecimento estimula, passa calor por convecção para a atmosfera logo acima dele. Consequentemente, essa atmosfera mais quente, ela fica menos densa. Se ela fica menos densa, ela tende a subir. Essa atmosfera também ela é úmida. Então, conforme ela vai subindo, criando uma zona de baixa pressão, tá? Porque o ar está subindo, a zona de ar quente, vai sofrendo resfriamento adiabático e, consequentemente, precipitação. Por isso que a região equatorial é uma região de muita pluviosidade, de alta pluviosidade, ok? Conforme esse ar sobe, ele vai perdendo essa umidade e esse calor. Quando ele chega na alta atmosfera, ele vai resfriar. Resfriando, então, ele diminui a temperatura e perde umidade, ele fica mais seco. Aproximadamente a 30 graus norte ou 30 graus sul, isso aqui é tanto para o norte quanto para o sul, a nossa figura mostra o norte, esse ar sofre subsidência, ou seja, essa massa de ar que subiu e resfriou, fica tão densa, tão pesada, vamos dizer assim, massa, que ela desce, criando uma zona de alta pressão, lembra? High, de alto, low, de baixo. Alta pressão, então aqui eu tenho uma descida, uma região de subsidência. A 30 graus norte ou 30 graus sul, onde nós encontramos a maior parte dos desertos do planeta, esse ar que desce ele é frio e seco, removendo toda a umidade. Quando ele bate no solo, parte e volta aqui para o Equador, está vendo? Formando uma engrenagem, uma célula. Essa célula de circulação atmosférica entre o Equador e 30 graus norte ou 30 graus sul, nós temos a célula de Hadley, ok? Do outro lado, também temos, do mesmo jeito que essa zona de alta pressão, ela bifurca, parte para o norte, parte aqui para o Equador e parte vai lá para o mais norte. Quando chega a aproximadamente 60 graus, é aproximado, esse ar vai se aquecendo na superfície e começa a subir. Ele sobe mais obliquamente, né? No Equador ele sobe ângulo reto. Aqui, a partir de 50, 60 graus norte ou 50 e 60 graus sul, ele começa a subir meio que obliquamente. E a mesma coisa ocorre no Equador. Eu tenho uma zona de baixa pressão, esse ar vai subindo, sofrendo resfriamento adiabático e onde eu tenho chuvas. Onde eu tenho chuvas, ok? E aqui no Polo Norte ou Polo Sul eu tenho uma zona de alta pressão. O ar frio vem e ocupa, formando uma outra célula. Então eu tenho uma, duas, três células, três giros globais de atmosfera, sem considerar a circulação do planeta, sem considerar montanhas, sem nada. É um modelo perfeito de circulação, ok? Se a gente olhar agora no planeta, então aqui a região equatorial, zona de baixa pressão, sobe formando a primeira célula. Depois de 30 a 40 graus, a segunda célula. E depois a terceira célula, tanto para o norte quanto para o sul. Então, subiu, ar mais quente, zona de baixa pressão. Desceu, zona mais fria, alta pressão. Então, essa primeira célula é a célula de Hadley. Essa segunda de 30 a 60 é a célula de Farrell. Ok? E essa terceira, que última, de 30 a 60 a 90 graus, é a célula polar. Ok? Então, nós temos três supercélulas. Só nós temos que considerar que o planeta gira, tá bom? Olhando aqui, ó, então nós temos Equador, célula de Hadley, célula de Farrell e a célula polar, tanto para o hemisfério sul quanto para o hemisfério norte. Entretanto, lembra que nós temos a circulação do planeta, a circulação é de oeste para leste
Consequentemente, as massas de ar e as massas de água são deslocadas. Lembra, esses ventos aqui, esses trades, são os ventos alísios. Lembra que no hemisfério norte eles vêm de nordeste para sudoeste e no hemisfério sul vem de sudeste para noroeste, sempre da leste para oeste. Então isso aqui vai influenciar a circulação atmosférica. Lembrando que esse movimento, essa deflagração, é graças àquele efeito, àquela força de Coriolis, certo? Então o que seria esse efeito de Coriolis? É um efeito da rotação da Terra deflagrando o movimento do vento. Então, por exemplo, aqui tem um canhão no meio da África direcionado lá para a Europa. Se eu dou um tiro reto, eu esperaria que minha bala fosse nesse sentido. Entretanto, como eu tenho um movimento, a Terra está em movimento, o meu canhão vai para o outro lado, ok? Eu tenho uma deflagração. Essa deflagração, considerando o movimento do planeta, é chamada de força ou efeito de Coriolis, que pode ser aferida. A força de Coriolis é igual 2 vezes a massa da massa de ar, vezes a velocidade linear dessa massa de ar, vezes a velocidade angular, vezes o seno da latitude. Aqui você consegue determinar o nosso efeito de Coriolis, que é uma força. Olhando aqui, considerando tudo, então nós temos aqui de azul o eixo de rotação da Terra, célula de Hadley, célula de Ferro, célula polar. Aqui, ó, Equador. Então, tá vendo em vermelho? Em vermelho nós temos ventos alísios, que estão vindo lá do nordeste para sudoeste e de sudeste para noroeste, certo? São os ventos alísios. Então, essa célula não é reta, ela é meio encurvada assim. Então, conforme os ventos alísios vêm, os contralísios, ó, eles voltam, que são os roxos. Então, tem uma circulação no planeta não só no eixo vertical, quanto também na horizontal, graças a esse efeito de Coriolis, tá bom? Outra coisa importante, nós temos aqui na região equatorial a região de maior aquecimento. Essa zona nós chamamos de zona de convergência intertropical. Por quê? É uma zona equatorial que está entre os trópicos, concordam? Trópico Norte e Trópico Sul. E os ventos alísios, aqui os trades, eles encaminham umidade em direção ao Equador, concordam? Então, aqui eu tenho uma zona de convergência, onde esses ventos convergem. E são ventos úmidos e quentes sobre o Equador. E isso faz com que a região equatorial seja uma região de muita umidade, que nem aqui a região da Amazônia. E é essa região que eu tenho alta pluviosidade, se eu tenho muita pluviosidade e muita energia do Sol, eu tenho plantas grandes com folhas latifoliadas, aquelas folhas grandes, perenes, que absorvem muita energia solar, consequentemente com muita produção primária. Se há muita produção primária, eu tenho matéria, eu tenho energia para sustentar uma bela e grande cadeia alimentar, certo? Um ecossistema fabuloso como é a floresta amazônica, floresta de Bornéu, na Indonésia, floresta do Congo, da Nigéria, ali na África, toda região equatorial, tudo bem? Isso sem considerar elevações, como Andes, por exemplo, que é um ambiente seco, tá? Então, é uma região intertropical de umidade. Ela sobe um pouquinho e desce ao longo do ano, mas fica aqui em direção ao Equador. Então, olhando aqui, ó, mais focado aqui, nós temos os ventos, ó, a África, aqui o Brasil, olha que tem a linha do Equador, aqui eu tenho minha zona de convergência intertropical, pode ver, ela vem um pouquinho abaixo do Equador, sobe um pouquinho, então ela varia bastante em relação, em torno do Equador. Aqui eu tenho a Amazônia muito úmida, floresta do Congo, da Nigéria também muito úmido, certo? Se seguir essa linha, passa lá pela Indonésia e temos a floresta de Bornéu, tá bom? Uma outra coisa importante, que é uma consequência, é a zona de convergência do Atlântico Sul, muito falada no início do ano, né, no verão, janeiro, fevereiro. Toda essa umidade do intertropical que cai na Amazônia faz com que crie muitas nuvens. Então, tem muita chuva nessa zona. Consequentemente, como é uma região quente, as plantas evapotranspiram constantemente. Para se ter uma noção, uma árvore dessas de grande porte da Amazônia, elas podem bombear por dia, através do xilema e dos seus estômatos, até 1 tonelada de água, uma única planta, uma única árvore.
É muita água. Por isso que lá chove constantemente, inclusive no final da tarde, quando a temperatura começa a diminuir, toda aquela umidade que está na atmosfera decai, na forma de precipitação. E as plantas bombeando essa água na atmosfera, a atmosfera fica extremamente saturada. Com o movimento da Terra do oeste para leste, e considerando o efeito de Coriolis, toda essa umidade deveria vir para lá, ir para o oeste, e cair provavelmente no Oceano Pacífico. Entretanto, graças à elevação da Cordilheira dos Andes, essa umidade bate na cordilheira do lado leste e rechicoteia, banhando o centro-oeste, o Paraguai, Bolívia, norte da Argentina e o sudeste brasileiro, tá? Que a gente tem o sudeste. Então aqui nós temos a região seca, o árido, região verde da Amazônia e todo aqui nosso cerrado, todo o sul, sudeste e centro-oeste, toda essa chuva que ocorre no começo do ano é decorrente dessa chuva que deveria ir embora para o Pacífico, porém é rechicoteado pela Cordilheira dos Andes e acaba caindo aqui no Atlântico Sul. Por isso que é uma época de muita chuva e que é importante para reabastecer os reservatórios de água do Sudeste. Ok? Essa corrente úmida que vem do norte da Amazônia e cai aqui no Sudeste é a famosa zona de convergência do Atlântico Sul. Ok? Isso é extremamente importante. Se não tivesse a corrente com chuva, se não tivesse a Cordilheira dos Andes, por exemplo, aqui seria uma região árida. Tá? Aqui seria árido. Olhando aqui em foto satélite, essas nuvens aqui na região do Equador, zona de convergência intertropical, aqui a Amazônia e aqui a zona de convergência do Atlântico Sul. É uma corrente de umidade, como se fosse um rio Amazonas na atmosfera. São os chamados rios voadores. E esse é um problema. Se há desmatamento na Amazônia, menos árvores bombeando essa água para a atmosfera, menor quantidade de água vai chover aqui no Sudeste. Tá bom? Olha aqui as árvores da Amazônia bombeando. Isso aqui é num dia comum da Amazônia. É evapotranspiração vegetal, que é muito importante. Então, pessoal, com as condições climáticas decorrentes da circulação atmosférica, nós podemos determinar zonas de climas no planeta. E são essas zonas de climas que vão determinar qual vegetação vai se instalar, quais herbívoros vão chegar, quais carnívoros vão se apropriar, criando o ecossistema típico, tá? Os domínios morfoclimáticos do planeta que iremos abordar mais pra frente. Ok? Bons estudos e até a próxima.